Muito bem. Então, nós temos aqui a nossa página de hoje, né? Ou página de rosto. Nós vamos buscar alcançar os itens 21 a 24 do capítulo 3, que trata do método. Acho que é importante a gente falar um pouquinho a respeito de como é que a gente está no nosso estudo aqui, né? Bom, o livro dos médiuns, a gente falou um pouquinho na aula inaugural, no estudo inaugural, que ele tem duas partes. A primeira parte trata das noções preliminares. Quando ele fala dos espíritos, ele pergunta, há espíritos? Existem espíritos? Depois, no capítulo seguinte, ele fala do maravilhoso e o sobrenatural, que nós já passamos. E hoje nós estamos assim, avançando no capítulo 3, que trata do método. Que método é esse? É o método de expor, de mostrar a doutrina espírita, que Allan Kardec propõe para a gente. É uma maneira de facilitar a nossa vida. Aliás, as obras básicas, todas elas nos facilitam muito. Até orar, ele nos ensina. Por que até orar? Porque tem gente que não sabe o valor da prece, como fazer uma prece, como se portar no momento da prece, para quem que a gente faz a prece, qual que é o significado, qual que é o porquê que fazemos prece. Então, é um exemplo, até isso ele cuida da gente. Então, nesse caso, nós estamos tratando, nas noções preliminares, o método, que maneira proceder junto àqueles que querem conhecer a doutrina espírita, ou que a gente deseje propagar a doutrina espírita. E depois, finalmente, o capítulo 4, nós vamos tratar dos sistemas, que são as formas de encarar o espiritismo, né? No método, a gente vai ver também as classes de espíritas. Nós estamos vendo, por enquanto, as classes de incrédulos. Mas depois nós vamos ver que tipo de espírito que tem. Olha, tem vários tipos, né? Depois, na segunda parte, aí sim nós vamos tratar das manifestações espíritas. E aí fica muito interessante a gente ver realmente como é que se procede tudo isso. Mas é importante, nas noções preliminares, que a gente veja essa teoria que antecede a manifestação espírita, né? Então, seguimos com o método e a gente vai buscar tratar dos itens 21 a 24. Tá? E se quer falar alguma coisa, Sandra? Boa noite, gente. Não, é só dizer, me desculpar pelo atraso, é que hoje eu tô sem Wi-Fi, eu tô só pela internet do celular, então tá oscilando bastante. A gente viu também que a Marileide entrou. Seja bem-vinda. Desculpa aí, não ter atendido você naquele momento. Não há de quê, obrigada. Então, eu vou até evitar colocar a imagem aqui para ele não travar. Tá bom. A questão do boom, quando se trata das noções preliminares, né, e tratando agora do método, ele diz, porque antes ele falou um pouco de uma classe de materialista que é muito refratário. Aquele não dá para a gente levar uma conversa séria. Então é melhor não, como ele falou, toma como regra, não gasta tempo, não perde tempo precioso, porque eles são assim, esses incrédulos fechados, impermeáveis, refratários, eles são adeptos de algum sistema. E pronto. Que sistema? Um sistema de crença dele. Então tem que se respeitar e pronto. Um dia ele desperta. Mas se não é agora, não adianta a gente querer ser chato e transformar uma pessoa naquilo que ele jamais não, no momento ele não está preparado para isso. Então agora ele fala de uma segunda classe de materialista. E ele fala que, inclusive, felizmente, é uma classe maior, muito mais numerosa, né? E ela compreende os que o são, né? São materialistas, por indiferença. E podemos dizer por falta de coisa melhor, já que o materialismo real é um sentimento antinatural. Olha que interessante.
Ele fala isso por quê? Porque nós buscamos respostas para as coisas. Esse é o natural, é o nosso sentimento. Puxa vida, quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? E quem que criou tudo isso? É uma pergunta natural. Isso a gente vê em todas as culturas, em todas as sociedades. Por isso é que nós nos agregamos a religiões, a sociedades, sejam místicas, seja do que for, porque a gente naturalmente quer essas respostas. Então, o materialismo real é um sentimento antinatural. E se esses materialistas não têm uma resposta melhor, então ele é porque é, né? Não o são deliberadamente e o que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Então, isso realmente é uma incógnita, passa a vida tentando obter respostas. Por isso que tem gente que pula, por exemplo, de religião em religião, porque não achou em uma, vai para outra, não achou, vai para... Aí vira agnóstico, né? Aí não acredita porque não tem coisa melhor. Então, o agnóstico ele tem esse veio de é possível, mas eu não creio porque ninguém me provou nada, né? Então é isso. Então não é ateu, né? O ateu é outra coisa. E sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado de maneira que a sua razão não pode aceitar, não pôde aceitar, nascendo daí a dúvida e como consequência da dúvida a incredulidade. Aí ele está num lugar, numa sociedade que busca apresentar uma divindade, apresentar uns porquês, né? Que a gente está aqui e tudo. E aí aquilo não satisfaz a ele. Então ele só gera mais dúvida. E isso gera incredulidade nele. Para eles, pois, a incredulidade não se apoia num sistema. Tão logo lhes apresenteis alguma coisa de racional, eles aceitarão com ardor. Esses podem nos compreender, porque estão mais próximos de nós, espíritas, né, do que poderiam supor. Então, a gente, todos nós temos no círculo de conhecimento nosso, pessoas que não acreditavam em nada e de repente, não é que de repente, foi apresentado alguma coisa racional e ele aceita, e inclusive com certa entrega, com ardor, porque ele vê lógica em tudo isso. Eu tenho um amigo, ele já desencarnou, né? Lá no Brasil, e era um sujeito fantástico, de bom coração, tudo, uma pessoa boa. Mas ele era cético, né? E ele acompanhava deixa eu ver, o cunhado, não, o concunhado e a concunhada. E a cunhada, na verdade, né? Porque ele casou com a irmã dela. E ele ia nos movimentos para lá, fazer caridade e tudo, mas um dia ele falou assim, olha, eu não acredito em nada disso, mas eu confio tanto, assim, eu acho que tem que ter alguma coisa por trás disso, porque eu conheço o meu cunhado, era Silvio o nome dele, né? E a Fátima, que era a cunhada. Eles são pessoas boas, são pessoas decentes e pessoas lógicas. Eles não são loucos, não são nada disso. Então, deve ter alguma razão. Aí, passados anos, eu saí da cidade, fui... Um belo dia, num trabalho mediúnico, quem que estava lá sentado, trabalhando tudo? Esse que era agnóstico, né? Ou era incrédulo, quando a gente conversou durante muito tempo, né? Aí eu falei para ele, puxa vida, você cedeu, né? Não teve jeito. Ele falou, não tem jeito. Não tem como não aceitar uma coisa tão lógica, tão coerente. Hoje eu vejo como ela é, assim, está tudo no lugar, né? Então, ele se encaixa perfeitamente como exemplo nessa última frase. Tão logo lhes apresenteis alguma coisa de racional, eles aceitarão com ardor, né? Porque esses podem nos compreender, porque estão mais próximos de nós. Então, eles nem sabem disso, mas são pessoas abertas, né, ao conhecimento novo. Com os primeiros,
Não faleis de revelação. Primeiro, aquele incrédulo de verdade, materialista, por sistema, aquele que não aceita. Então, não fala de revelação e nem de anjos ou do paraíso. Aí ele faz é quase que uma brincadeira, né? Porque, claro que isso aqui é bem religioso, né? Esse comentário dele. Pois não a compreenderiam. Pois não compreenderiam. Mas colocai-vos no seu próprio terreno e provai-lhes, primeiro, que as leis da filosofia não podem explicar tudo. O resto virá depois. Então, se entra no terreno dele, do que ele conhece, né, exemplos e tudo, aí fica um pouco mais fácil de trabalhar isso. A situação é outra quando não se trata de incredulidade pré-concebida. Então, aquela incredulidade pré-concebida é do materialista, aquele impermeável, né? Pois, nesse caso, a crença não foi totalmente anulada e permanece como germe latente, asfixiado pelas ervas daninhas, que uma centelha pode reanimar. Então, esse materialista que está meio que acomodado, porque ele não conhece nada melhor, então está ali, né? O germe latente, como diz Kardec. Basta que dê um empurrãozinho que aí ele pode querer saber a respeito. É o cego a que lhe restitui a vista e que se alegra de rever a luz. É o náufrago a que se atira uma tábua de salvação. Kardec é rico em exemplos. Como pedagogo, como educador, ele traz tudo para o campo do conhecido, assim como Jesus fazia com as parábolas. Não adiantava Jesus falar de planos espirituais superiores, de reencarnação, planejamento reencarnatório. Imagina falar isso naquela época, né? Aí iam crucificar ele mais cedo ainda. Ele trazia tudo, assim, usava exemplos da natureza, exemplos do dia a dia, contava histórias da maneira que era contada na cultura antiga, de pai para filho, avô para filho, de filho para neto, e assim vai, né? Então, Kardec é rico nisso. Como aqui ele fala mais uma vez, é um cego que se alegra de ver a luz. Então, aquele materialista que está cego por não ter nada melhor, aí, quando ele tem conhecimento da luz, pronto, é o que ele precisava, né? E tem um náufrago, imagina, o cara está desesperado no meio lá do oceano, de repente aparece uma tábua flutuante ali, é a tábua de salvação dele, vai lá e se agarra, pronto, está agradecido por aquilo. Então, é assim que ele se refere a esses incrédulos que têm possibilidade de aprender. O item 22, ele fala, ao lado dos materialistas, propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos. É importante a gente ver que ele vai mostrando várias classes, vários tipos de incrédulos, né? Então, para fechar realmente essa questão, porque não é só o cara incrédulo e pronto, tem que ver, para que a gente aborde, se a gente tem interesse de propagar esse conhecimento, então que a gente saiba com quem está lidando. Por isso é método, é uma técnica, né? Se chamasse de técnica, também valeria esse capítulo, né? Não, o capítulo 3. Então, essa terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos no nome, não são menos refratários ao espiritismo. São os incrédulos de má vontade. E olha que interessante esse aí. A gente encontra esse de monte. Nessa explicação a gente vai dizer por que a gente encontra de monte. Esses não querem crer porque isso lhes perturbaria o gozo dos prazeres materiais. Temem encontrar a condenação de sua ambição, do seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Só podemos lamentá-los. Então, quantos de nós já não vimos? Bom, primeiro, a doutrina espírita, ela nos traz a responsabilidade, a consciência da responsabilidade. Isso já eu diria, meio corajoso. Quando a gente busca, assim, se juntar, né, a esse grupo que estuda esse tipo de coisa, que procura absorver esse tipo de coisa,
Então, a gente já sabe que vai ter uma responsabilidade em torno disso. Então, é muito melhor a gente ficar na ignorância e fazer tudo assim, a bel prazer, do que pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Todos nós sabemos os nossos calcanhares de Aquiles, né? Os nossos fracos, as nossas fraquezas, pontos fracos, né? Nossas fraquezas. Então, o Espiritismo nos leva a isso. Num grupo espírita, exceto mal conduzido, ninguém fala, escuta, você tem que parar com isso, você tem que mudar o seu jeito, você tem que fazer aquilo, você tem... Ninguém faz isso. E não deve fazer. Porque cada um tem que, por si próprio, saber da sua vida, saber como agir. Cris, você entrou aí, você tem alguma observação? Muito bem. Então, aí, esse a gente conhece de monte. Pessoas que, aliás, até começam e depois param. Falam, isso aí não é para mim, não. Eu não quero toda essa responsabilidade. Eu não estou preparado. Eu ainda não... Então, é um direito. Então, esse é o incrédulo de má vontade que Kardec classificou. Depois, no 23, somente para lembrá-la, falaremos de essa categoria, né? Falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Olha que classificação essa, né? Estes sabem muito bem o que há de certo no Espiritismo, mas o condenam ostensivamente por motivos de interesse pessoal. Nada temos a dizer deles, nem a fazer com eles. Se o materialista radical se engana, tem pelo menos a desculpa da boa-fé. Podemos corrigi-lo provando-lhe o erro. Então, o materialista ele está agindo de boa-fé, ele fala, não quero saber, pronto, e acabou, né? Já os outros, eles têm esses interesses, né? Então, má fé. E esses são aqueles um pouco, digamos, até meio agressivos, né? Agressivos do ponto de vista de atacar o espiritismo. Neste último, há uma determinação contra a qual se esboroam todos os argumentos. O tempo se encarregará de lhe abrir os olhos e lhe mostrar, talvez, à sua própria custa, onde estavam os seus verdadeiros interesses. Porque, não podendo impedir a expansão da verdade, eles serão arrastados pela correnteza, juntamente com os interesses que pensavam salvaguardar. Então, eles... eu vou dar um exemplo de uma pessoa, não é que se encaixa bem nisso, mas ele leva um pouco melhor ao entendimento. Assim. Eu conheci uma pessoa que tinha simpatia pela doutrina espírita, mas ele era de uma religião, ele, assim, por tradição de família, tudo, ele era católico. E ele adorava estudar a Bíblia, e ele estudava muito, para poder achar pontos contra os pontos dos evangélicos. Então ele ficava se degladiando com os evangélicos. Então o conhecimento que ele adquiria era para ferir um determinado grupo. Então isso não era nada cristão, né? O tema era cristão, né? As pessoas envolvidas podia-se dizer que eram cristãs, mas o resultado todo, o interesse não era cristão. Né? Então, esses incrédulos, interesseiros, ele pode até buscar informação para poder atacar, né? Porque só que com o tempo ele vai perceber que onde é que estava, né, a razão. Finalmente, o item 24, que nós estamos estudando, além dessas categorias de opositores, há uma infinidade de variações, entre as quais se podem contar os incrédulos por covardia. Nossa, até isso, Vamos ver como é que Kardec explora isso. Que terão coragem quando verificarem que os outros não foram prejudicados. Os incrédulos por escrúpulo religioso, que um ensino esclarecido fará ver que o Espiritismo se apoia... Sorry.
Travou. Então, os incrédulos por escrúpulo religioso, que o ensino esclarecido fará ver que o espiritismo se apoia nos próprios fundamentos da religião e respeita todas as crenças, tendo como um dos seus efeitos despertar os sentimentos religiosos nos descrentes, fortalecendo-os nos vacilantes. Antes de seguir para o incrédulos por orgulho, é muito importante que a gente entenda isso, que sempre dá margem àquela discussão sobre é religião ou não é religião, mas aqui ele está tratando dos fundamentos da religião. Então ele pega os preceitos bíblicos, principalmente do Evangelho, para que possa ter a consequência moral desejada, porque nós somos seres morais. No final das contas é isso. A gente busca o aperfeiçoamento através da mudança, através da conduta moral. E ninguém melhor, ou nada melhor, que o Evangelho que está inserido nas religiões cristãs. Então, o Espiritismo ele se apoia nos próprios fundamentos da religião e respeita todas as crenças. Então, isso é outra coisa. É um pouco diferente do meu amigo lá que estudava para poder se degladiar com outra religião que não era dele. Aí, finalmente, tem os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade. Então, esse era o ponto que a gente tinha para discutir hoje, que eu achei que a gente podia invadir bastante horário. Então, é o momento da gente discutir agora, né? Algum ponto que não ficou claro, alguma opinião. Quem quiser falar alguma coisa é só abrir o microfone e falar. E aqui é só levantar a mão. Vou falar, Luiz. Tá bom. Como é que eu vou falar? Pode falar alto. Vira para cá e fala. Vai dar interferência. É só virar para cá e falar. Eu acho muito interessante esse assunto, porque é uma coisa que eu vivi há tão pouco tempo atrás. Essa história eu acho que eu já contei para o Luiz, mas não sei se eu contei para todo mundo. O meu melhor amigo, ele é agnóstico. O que ele descobriu depois de uma conversa que a gente teve, que até então ele achava que ele era ateu. Aí eu expliquei para ele a diferença entre ateu e agnóstico. Falei, então eu sou esse negócio aí. E é engraçado porque essa relação de incredulidade e até mesmo, eu diria, de conhecimento bíblico, como o rapaz que o Luiz citou, que ele tinha um conhecimento e tudo mais, não é nada relacionado à sua, eu diria, compaixão e o amor pelo próximo, sabe? E a vontade de ajudar e tentar ser uma pessoa melhor. E por muito tempo eu imaginei isso, sabe? Eu imaginei de que quanto mais estudado ou quanto mais envolvido em termos filosóficos, eu seria uma pessoa melhor. Então isso foi uma coisa que me travou muito no começo e até me tirou um pouco do interesse de qualquer coisa, não só do espiritismo, mas de qualquer forma de religião, vamos colocar assim. E hoje, depois de um tempo, obviamente, estudando um pouquinho e vivendo um pouco mais esse, vamos chamar, um estilo de vida, porque eu gosto de chamar de estilo de vida, que é uma filosofia que você leva, você vê que você, acreditando ou não, tudo desemboca, que nem um rio, tudo desemboca no oceano da moral, sabe? Se a sua moral não foi elevada, se você não tem a compaixão pelo próximo, se você não está naquele esforço de tentar se melhorar e ser humilde o suficiente de chegar e falar assim, olha, eu não sei isso, sabe? Ou então, me explica, ou então, eu errei.
não faz sentido. Você pode ter 8 religiões diferentes ao mesmo tempo, sabe? E isso que cada estudo, né, Luiz? Cada encontro nosso fica mais claro de que se a gente não trabalhar na nossa moral, que ainda está muito pequena, você com 18 religiões ou com nenhuma, não faz diferença mesmo. Eu não quis usar o seu exemplo por uma questão de respeito, mas você é um belo de um exemplo de que você não conhecia o Espiritismo, ou podia até ver meio de longe, mas sem se aproximar, mas você tinha os seus questionamentos. E aí, quando você viu, assim, se aprofundou naquilo e viu a coerência, viu tudo, isso transformou. Se eu estiver errado, você me fala. Eu diria que ia um pouco mais além. Eu imagino que, eu lembro um pouco mais na minha juventude, de que o fato de eu não saber rezar o Pai Nosso, ou o fato de eu não saber fazer certas rezas, ou não saber certos personagens, bíblicos ou não, me fazia num meio de que eu não era bom o suficiente, entendeu? Ou eu vou citar vários adjetivos aqui, ou eu era pecador, ou eu era um ignorante, ou eu era um... Como assim você não sabe? Sabe? Era feito talvez um certo tipo de piada. Então, aquilo ali, aquela visão que eu tinha, até eu começar a pesquisar um pouco mais, mas aquela visão que eu tinha, se você não era extremamente educado nisso, e sabia as rezas, sabia os personagens, e por isso que, no outro lado da moeda, por isso que me chamou tanta atenção no Espiritismo, porque o Espiritismo não cria esses dogmas e essas regras, sabe? Ele é simplesmente focado na moral e no sentido de autorresponsabilidade, que é como senso comum para todos os seres humanos, entendeu? Então, por isso que é 3, né? Não é só a religião, o Espiritismo. Por isso que me chama tanta atenção, porque tudo cai em cima da moral e o que você vai fazer para melhorar isso? Está nas suas mãos. E também, se você não quiser morar, como falou ali dos incrédulos, se você não quiser melhorar, não tem problema. Um dia você vai aprender. Entendeu? Ninguém te força a nada. É interessante isso, né? Eu tô lendo um livro, eu gosto muito do Paulo Henrique de Figueiredo, então o livro que eu estou lendo dele tem um determinado momento que ele fala assim, ó: por sua vez, o Espiritismo vai demonstrar toda a força da autonomia moral. O que é autonomia moral? Que ele chama aqui de instrumento de transformação social pela adesão voluntária e consciente de cada indivíduo de nosso planeta. Então, tem que ser de nós, tem que ser assim, uma iniciativa pessoal. Nós não vamos converter ninguém, nós não vamos poder... e como disse aqui o Tiago, aquele que não aderiu, isso é ele que... É o problema dele, e temos que respeitar, só isso. Ana Paula, você pode falar? Eu não sei se eu vou sair um pouco do tema, mas é que eu estava pensando muito no que você falou na aula passada sobre um centro que não necessariamente funcionava dentro, né, ainda tinha resquícios, né, de catolicismo, etc. E toda vez que eu leio Kardec, eu tento ver o que isso vale para mim, sabe? Não necessariamente só para os outros, né? E o quanto que a gente guarda em nós mesmos desse materialismo ou desse dogmatismo. Porque tem certos pontos, às vezes, no espiritismo que são muito difíceis de compreender. Não é uma coisa que você vai aceitar assim, logo de cara, sem estudar, sem entrar num processo de raciocínio. Por isso que ele fala, né? O Kardec fala tanto que o estudo é contínuo, né? Ele não tem um determinado fim. Porque às vezes a gente tem um pouco dessa personalidade, cada um desses materialistas aqui que você foi descrevendo, né? A gente guarda um pouquinho deles dentro de nós, né? Tem certos pontos que a gente dogmatiza de certa forma, aceita aquilo dentro da gente e fala, não, isso não muda. E eu lembrei do que você falou ontem, que muitas vezes a gente vai mudando a percepção do espiritismo conforme a gente vai estudando. Então, quanto que a gente está aberto para realmente aprender,
né? Eu lembro que, não muito tempo atrás, quando começou os livros da Joana de Ângeles a serem publicados, teve muito centro espírita que nem vendia o livro, né? Que falava que não, Joana disse, isso aí tem que ser estudado, isso não... Né? Hoje não, graças a tudo que foi feito, né? E claro, graças a Deus, esse estudo já está dentro dos centros espíritas, né? Já tem grupos, né, que estudam a Joana de Ângeles. O mesmo aconteceu com o André Luiz há muito tempo atrás também. Então, eu acho que a gente, dentro do espiritismo, a gente também tem que se policiar no sentido de quanto que eu estou aberto, né? Para realmente entender, para realmente não dogmatizar, para realmente não fechar a minha mente para certos entendimentos que eu já tive e não vou mudar mais, né? Porque a verdade não foi dita por completo ainda, né? A gente está estudando, a gente está aprendendo, conforme a gente vai evoluindo, esses conhecimentos vão também sendo revelados. Então, eu acho que, eu não sei se eu saí muito do tema, mas era o que eu estava pensando, assim, que eu refleti durante esses 2 dias, semana passada e hoje, né, do curso. Teve aquele filósofo grego, né, Heráclito, que ele falou uma coisa tão, ao mesmo tempo tão singela, mas de uma profundidade tão grande, que ele falou assim: um homem não se banha no mesmo rio 2 vezes. Né? Caramba, o que é isso? Então, porque quando ele toma um banho naquele rio, aí ele sai do rio, vai fazer qualquer outra coisa. Quando ele volta, as águas já não são mais as mesmas, o homem já não é mais o mesmo, alguma coisa ele aprendeu. Então, essa transformação constante é até um privilégio, né, da gente. É uma dádiva, porque isso nos dá margem a um crescimento contínuo e infinito. Por isso que tem uma beleza por trás disso, mas para isso nós precisamos estar preparados. A gente tem que estar aberto a isso. E isso só vem com o tempo. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar dos 3 reinos, tal, e aí quando sai do reino animal para o reino hominal, quer dizer, não o reino, mas aquela transformação de né? Bom, vocês entendem, né? Sai do animal para o hominal, né? Essa transformação, isso é uma conquista, porque a gente pode ficar por mais um bom tempo, sei lá, eu acho que sim, mas a gente de alguma maneira está buscando e está conseguindo. E agora, quando você falou do catolicismo, das religiões, não catolicismo em si, mas qualquer religião, a gente, quanto tempo nós temos por exemplo, do catolicismo comparado com o espiritismo? Nós temos aí 1 milênio e mais alguma coisa, mais 1.700 anos, né? Porque depois ela foi absorvida, né, pelo Império Romano, já que não pode com o inimigo, junte-se a ele, né? Então aí vai usar como ferramenta de domínio. Então, aí esses 1.700 contra, sei lá, 160 anos, 170 anos aí, isso. É muito pouco. Então nós temos uma herança muito, muito profunda. E isso fala com a gente, está no nosso inconsciente e reflete no dia a dia da gente, nessa vida, né? A Suelen queria falar alguma coisa? Você pode se aproximar, Suelen? Tá bom. Então vamos tentar uma outra coisa aqui, tá? Espera aí, só um pouquinho. Agora o computador é meu, gente. Ninguém segura mais. Não, o que eu queria falar é que me lembrou do concílio de... Não sei se tem a ver, né? Vou falar igual a Ana Paula agora, não sei se eu vou sair um pouco fora. Mas eu acho que o item 22, eu acho, Luiz, que estava falando sobre aqueles que provavelmente sabem, mas que por orgulho, leviandade, egoísmo, eles negam certos fatos porque acham que assim a lei não vai se aplicar a eles. E aí me lembrei do Concílio de Constantinopla, quando a mulher do imperador, né, pede para ser retirado da Bíblia sobre a reencarnação, porque ela tinha medo da condenação por tudo aquilo que ela tinha feito, eu acho, como, né, meretriz, algo do tipo, eu não me lembro bem. Isso me veio à cabeça, eu acho que isso ainda se aplica nos dias de hoje, muitos de nós, e não só sobre crer em relações
de religião ou filosofia, mas afastar tudo aquilo que vai prejudicar os nossos interesses materialistas, os nossos interesses morais. Então, se eu afasto, se eu não sigo, se eu me cego em relação àquilo, isso não vai me atingir, mas... E aí, né, a fundo do estudo do espiritismo e da filosofia em geral, nós sabemos que, né, as leis divinas, né, de Deus, ela é aplicada independente de você acreditar, não. O sol vai nascer amanhã independente de você querer aproveitar ele ou não. Você vai compartilhar do ar independente de você acreditar que aquilo existe ou não. E isso se aplica às leis da natureza, que é as leis divinas, né? Então me veio à cabeça isso, né? Ela, na ingenuidade dela, né, tentou e fez, né, tirando da Bíblia, mas não deixaria de reencarnar, né? Enfim, hoje provavelmente ela sabe disso, né? Era isso que eu queria falar. Quando fala sol com a peneira, né? Não é o sol com a peneira. Tem mais um trechinho aqui que eu gostaria de ler, de Paulo Henrique de Figueiredo. Olha que interessante. Ao contrário da moral heterônoma é assim, é aquela imposta, é o dogma, tudo isso, né? Ao contrário da moral heterônoma, proposta pelas religiões tradicionais e pela ideologia materialista, que submete o indivíduo aos castigos e recompensas, essa é a nossa criação, essa é a nossa história. Ou a gente recebe um castigo ou recebe uma recompensa, de acordo com o que a gente faz. Ah, foi bonzinho? Está aqui sua recompensa. Ah, você fez coisa errada? Está aqui o castigo. E às vezes esse castigo é eterno, né? No fogo eterno. Para agir submisso às leis externas a si mesmo. A autonomia moral, aí já estamos falando de autonomia, aí é pensar por si próprio, sem interferência. É mais ou menos como o Tiago aqui, que ele não tem um histórico de religião, né? Então, agora que você deixou, Tiago, agora eu falo de você, tá bom? Então, a autonomia moral o leva a agir de acordo com as leis naturais presentes em sua própria consciência. Olha que interessante. Ou seja, nós temos mais capacidade do que muitas filosofias distribuídas aí. Então, nós temos essa... Olha o valor que a gente já tem. Transformando-o em agente livre da regeneração da humanidade. Está nas nossas mãos. Por isso, o interesse de Kardec, ele fala, olha, está aqui, eu dou as ferramentas, se alguém tiver interesse, ou se você perceber interesse e quiser tocar no assunto, ó, tem todo esse tipo de gente aí para você trabalhar. Tem uns que você vai evitar, tem outros que vai dar mais trabalho, tal, mas está todo mundo aí, né? Porque no final das contas, é aquilo que ele percebeu. Esse conhecimento pode mudar a humanidade. Nossa, que coisa, né? Uma mesa que dançava já começou ali a dar esse indicativo, ele foi fundo e chegou nessa conclusão. Pode mudar a humanidade. Agora, quem que muda a humanidade? Somos nós aí, ó. Quem está na tela aqui, quem está aqui junto, quem está aí fora. Quem está aqui, encarnado e desencarnado. Porque o mundo não cessa, não se limita a só quem a gente está vendo. Ele vai além, ele vai também além dessa matéria ao mundo, ou aos mundos, ou melhor, os planos que estão envolvendo esse pedacinho de rocha que é a Terra. Eu também exagerei, né? Mas... Eu tava pensando numa coisa, tem um outro ditado grego de um outro filósofo que falava assim, que o todo é sempre maior que a soma de todas as suas partes. E é muito interessante isso, porque quando a gente vai pensar na doutrina espírita, na filosofia espírita, na ciência espírita, como você queira chamar, às vezes a gente se atém a algumas partes e fica quebrando a cabeça nessas partes e esquece do todo, né? Então a gente nunca pode, principalmente quando a gente está estudando a mediunidade, a gente não pode esquecer do todo, né? A gente às vezes fica envolvido com os mecanismos ou com os detalhes do método, mas a gente não pode esquecer o todo.
E esse todo é o que você estava falando, né? Que está cravado dentro de nós, que é esse instinto divino. Eu gosto de chamar de instinto divino, onde está guardado todas essas leis naturais e principalmente a lei do amor. Porque muitas vezes a gente não vai compreender por que tal fenômeno ocorre, ou então por que aquela situação se deu, né? E às vezes a gente fica quebrando a cabeça tentando entender por que aquilo ocorreu. E a gente esquece que essa misericórdia divina e essa lei divina, né, esse amor divino, ele não segue as regras da nossa humanidade, né? Que nem a Suelen estava falando, não adianta ela esconder a reencarnação, né? Não adianta esconder, chamar de ressurreição, né? Essa reencarnação vai acontecer inevitavelmente. Então a gente também tem que ficar atento, porque daí a gente evita tanto um extremo que é dogmatizar, quanto o outro extremo, que é perder o foco e ficar olhando a parte e não olhar o todo, né? Isso também me veio na cabeça agora. Mas a nossa imperfeição dá o limite da nossa visão. Uhum. Ou seja, à medida que a gente se aperfeiçoa, ou seja, a gente vai tirando as imperfeições, porque na verdade é isso, não é que a gente está se aperfeiçoando, nós estamos tirando as imperfeições, que muitas delas a gente adquiriu, né? E é tão interessante isso, que um dia a gente vai chegar na lei de causa e efeito, que é tão bonita também, né? Que não é nada mecânico assim, como ação e reação, é um negócio assim que ele pode mudar de acordo com a nossa atitude. Então nós podemos mudar sempre o nosso destino. Então não é uma coisa assim escrito na pedra, né? Então é isso que é bonito, é a misericórdia de Deus. A gente tem que entender sempre isso, né? Que a gente progride, a gente evolui por esforço individual e pela misericórdia de Deus. Porque se fosse inflexível, não adiantava esforço nenhum, porque ia ter a pena eterna, né? Então, a nossa imperfeição é que vai ditar o limite da nossa visão, a profundidade da nossa visão, o alcance da nossa visão. Então, e isso só vem mesmo através do conhecimento, através disso que a gente está fazendo. Então, quando a gente agradece, eu, sinceramente, quando eu faço abertura e agradeço pela oportunidade que nós estamos tendo, nossa, é sincero, porque, nossa, quantas pessoas estão aí no mundo caminhando, feitos zumbis, esperando a morte chegar, né? E não estão fazendo nada para melhorar a si próprio, aqueles que estão à sua volta. Estão vivendo de forma, assim, animal, instinto, né? Ali. Então, não está preocupada com o futuro. Né? Quando tem, nossa, e saber do futuro é uma coisa que traz tanto consolo para a gente e tanto desafio, né? Eu sou que nem a Suelen, quando eu começo a falar, não paro mais. Então eu posso ficar no time, porque eu tenho que me controlar também, para não falar muito. Por profissão eu já falo demais, né? Então. E Mas... alguém do grupo... não, desculpa, pode falar. Eu queria falar assim, não, eu não quero. Tem alguém mais que quer falar? Porque se ninguém falar, a gente vai finalizar então, né? Ninguém fica olhando para... Mas volta a falar você, Ana Paula, você tem alguma coisa aí no fim? Não, é porque é muito... Eu acho que o estudo do espiritismo, ele é muito... eu não quero dar um clichê aqui, mas é que é muito engrandecedor no sentido de que você começa a ver, a despertar, né? Você falou assim, tem tantas pessoas que não estão vivendo, né? Na verdade, elas estão dormindo, né? Elas estão literalmente dormindo, porque vivem uma vida automática. E é muito triste, porque às vezes eu vejo nos meus alunos isso, e você quer despertar a pessoa e você não consegue despertar a pessoa, né? Os outros itens que o Kardec fala anteriormente, de como você se aproxima de uma pessoa para ensinar ela, para passar o conhecimento você não passa, né? Você tenta racionalizar, porque nós somos seres racionais, então a gente precisa do pensamento, né? E com o espiritismo você vai despertando para outras áreas da sua vida que você não olhava antes, né? O motivo por qual determinada situação ocorreu, ou o que você tem que aprender daquela situação. Acho que foi o Tiago que falou, né, que é uma filosofia porque você vive de uma maneira diferente, né? Porque você tenta tirar, né, de tudo que você passa alguma
É que nem quando você lê o livro e a professora fala assim, tira a mensagem do livro, né? Daí passa alguma coisa na sua vida, você tenta tirar a mensagem. E eu acho que é isso que é engrandecedor no espiritismo, né? A gente poder entender isso e também não se fechar para essa questão da punição também que você tinha mencionado, né? A gente às vezes lê a lei de ação e reação como uma questão de lei de talião, e não é assim que as coisas, não são assim que as coisas funcionam. Mas no fim, é cada um no seu tempo. A gente tem que respeitar, porque às vezes aquele espírito só consegue viver ainda dessa forma, automática, né? E vai indo cada um no seu tempo, descobrindo as coisas no seu tempo, porque imagina se agora nós estamos aqui reunidos, viesse a espiritualidade superior e falasse, olha, para vocês aqui eu vou dar toda a verdade, vou desvendar todos os segredos. A gente ia ficar atormentado por um bom tempo, porque a gente ainda não tem capacidade para absorver esse conhecimento. Então, cada um no seu momento, e a gente respeitando e estudando e sempre pensando dentro dessa perspectiva. Eu acho que a gente aprende também muito mais. Eu não queria desviar muito, não, é que eu fico pensando, falando. Mas eu acho que está dentro aí, assim, do assunto. Vocês imaginem quando abrirem as comportas do real conhecimento, quando os espíritos abrirem, quando for permitido. Porque, na verdade, boa parte do conhecimento nós não temos acesso porque nós não temos o lastro moral. Porque se a gente tiver conhecimento com a moral que nós estamos, hoje, com pouco conhecimento, apesar de a gente ficar falando que o conhecimento assim, intelectual está muito elevado, isso foi muita invenção, muita coisa. Eu acho que tudo bem, para o nível nosso, tá muito bom. Mas imagine, e isso está naturalmente ligado assim, é como se fosse aquelas barricas, sabe aquela barrica aquelas de carvalho, né, que são feitas por tiras, né? Eu fico imaginando assim, como ilustrar isso? A moral e a intelectual. Então, a barrica, cada uma daquelas tiras, estaria relacionado com o moral. Então, imagina, todas as tiras da mesma altura, mas uma delas pela metade, né? E aí, o intelectual, as invenções e tudo, aí é o líquido que está pondo lá, água, por exemplo, e vai. Só que chega ali naquele nível, não passa daquilo. Porque nós temos que evoluir um pouco mais moralmente. Aí estica mais aquela madeirinha, né, que ficou mais baixa, e aí o líquido vai um pouco mais para cima, e assim vai. Agora, imagina quando a barrica estiver cheia, ou seja, nós, em termos morais, tivemos, assim, bem avançados. Nossa, sai de baixo, porque vai ter muita coisa que assim, em termos de conhecimento, em termos intelectuais e invenções e tecnologia, nossa, hoje, do jeito que a gente está, já estamos tão avançados, né? Então, realmente, eu acho que seguram conforme o nosso nível moral, porque no final das contas, nós somos seres morais. É esse o patrimônio nosso, nós temos que cuidar dessa parte. O resto vem, né? Quando eu falo do conhecimento, eu falo assim, se eles viessem aqui e falassem assim, olha, vocês querem saber realmente o que acontece, quais são as consequências das suas ações? Eu não falo nem de conhecimento intelectual, eu falo assim, eles mostrarem pra gente o que acontece realmente. Eu acho que daí a gente vai ficar atormentado um bom tempo. Porque se a gente for saber tudo, a gente não aguenta, realmente a gente não tem estrutura. Não temos estrutura, exatamente. Tá. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Está liberado para todo mundo. Se alguém tiver envolvido espiritualmente, também pode o espírito falar, não tem problema. Aqui a gente acredita que estamos assim, tudo farinha do mesmo saco. Temos a noite inteira, não tem problema. Tiago, você faz? Você quer virar para cá? Só virar para cá? Bom, se... Aproveitar esse momento de tanta ajuda, de tanto conhecimento que foi nos apresentado, direto e indiretamente hoje,
não só pelas palavras do nosso amigo Luiz, mas também pelas palavras intuídas a todos nós aqui em forma de palavras verbais, claro, mas também em forma de pensamento. Todos os pensamentos que passaram nas nossas cabeças hoje, todas essas situações que às vezes nós nos colocamos. O mais importante depois disso tudo, vamos tentar reanalisar tudo isso que foi falado e vamos tentar, eu sei que é muito difícil, mas vamos tentar de algum jeito praticar toda essa lição que a gente teve hoje, todo esse conhecimento, e saber sempre que Jesus está do nosso lado, nossos amigos espirituais, eles só querem o nosso melhor, que não existe nada de punição, que também não existe nada de presentes ou até mesmo garantias dentro do Espiritismo. O Espiritismo é simples, é básico. É trabalhar na sua moral, ajudar o próximo, sem regras, sem dogmas, sem decoreba. Então, vamos tentar, no meio de tanta turbulência que está existindo hoje nas nossas vidas, no atual momento do nosso planeta, nosso querido planeta Terra, que possamos reanalisar e respirar fundo, botar um passo para trás e reanalisar e tentar fazer nossa vida um pouco mais simples. Saber que todos esses problemas que estamos passando agora, familiares, de saúde, talvez de relacionamento, ou talvez perdas profissionais. Sabemos que no fundo, nada disso importa se não trabalharmos a nossa moral. E nesses momentos de maior, do nosso ponto de vista, sofrimento, que temos que nos esforçar para olhar o sofrimento do próximo, para nesse momento de sofrimento, que nós enxergamos como sofrimento, para tirar, de repente, 1 hora da sua semana, fazer um trabalho de caridade, não só para ajudar materialmente e fisicamente o próximo, mas para podermos ter um melhor entendimento do que realmente é essa tal de reencarnação que tanto falamos, né? Essa tal de oportunidade que temos aqui nesse planeta. E finalizando, gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, que trabalha incessantemente para a evolução desse planeta, o melhoramento de nós, seus espíritos, seu rebanho. Agradecemos todas as bênçãos e também todas as dificuldades que ainda assim, pequenos e ignorantes, não entendemos, mas sabemos que é sempre para o nosso bem. Como a dor de uma injeção que damos ao nosso filho pequeno, que na hora da dor ele não vai entender, no futuro, Jesus nos faz a mesma coisa, que é sempre para o nosso bem e para o nosso melhor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.